em deixar a relatoria do caso Master, o que só foi decidido após uma reunião entre os integrantes da corte. Essa reunião que a gente vem contando para vocês até agora, os bastidores dela. É a informação do Eduardo Gayer, que você encontra lá no site do SBT News. De acordo com os relatos, o Lula avalia que o Toffoli expôs a imagem de todo o Supremo a um grande desgaste público, quando poderia ter abdicado do processo do Master muito antes da crise escalar. Antes do STF confirmar a troca da relatoria, Lula chegou a dizer a auxiliares, interlocutores, que diante da relutância de Toffoli, ele deveria até deixar o STF. Dentro do Planalto, o clima é de perplexidade com a conduta do magistrado. Toffoli confirmou que é sócio dos irmãos na Maride de Participações, relembrando um pouco o caso, que vendeu as cotas do Resort Taiaiá para um fundo ligado a Vorcaro e que está há semanas no noticiário. O magistrado, porém, só assumiu essa participação acionária na companhia na quinta-feira, ontem. As referências a Toffoli em diálogos com Vorcaro constam desse relatório detalhado que a gente está explicando, entregue pelo diretor-geral da PF, André Rodrigues, ao presidente do STF, Edson Fachin. O documento foi encaminhado à PGR. Toffoli foi indicado ao STF pelo próprio presidente Lula em 2019, quando era advogado-geral da União. Os dois, no entanto, mantêm uma relação muito tensa desde que Toffoli negou o pedido de Lula para ir ao velório do irmão Vavá. Na época, o petista estava preso em Curitiba após a condenação na Operação Lava Jato. O processo foi anulado posteriormente. O resto é história e Lula está na presidência da República. Consigo colocar os analistas na tela de novo? Quem é que está comigo? Basília e Natália? Natália, eu quero começar com você. Eu vou trabalhar as duas notícias. Vou falar primeiro com a Nath sobre a questão da CPMI do INSS. Nath, Carlos Viana está pedindo acesso aos dados, ao sigilo telefônico lá do Vorcaro para a CPMI do INSS, relembrando essa história. A CPMI do INSS recebeu esses dados, Toffoli cortou o acesso e enviou tudo para a presidência do Senado, lá para ficar guardado com Davi Alcolumbre. Na época, ninguém entendeu direito o porquê, mas agora dá para fazer algumas ilações, Porque no celular de Vorcaro tem todas essas menções ao próprio ministro Dias Toffoli, que provocou essa confusão enorme. E pelos relatos que a gente vê ali das discussões que ocorreram dentro do Supremo, muitos dos ministros discordaram dos métodos da PF, Acharam que o ministro Dias Toffoli foi quase que investigado. Será que dessa vez Carlos Viana consegue acesso a esses dados? O senador está muito animado com a escolha do ministro André Mendonça. É um ministro que tem bom trânsito, principalmente com a oposição, como a gente já falou, um ótimo relacionamento com Michele Bolsonaro, mas também é um ministro muito técnico, assim, o que não tiver na regra, não está na regra. Exato, Raquel. E ele é considerado, apesar de ter sido indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, até agora, com essa avaliação que você fez, que ele é técnico, ele procura não se expor, não quer, até o momento, sempre fugiu de estar no meio dessas polêmicas, assim, do ponto de vista de publicamente se expor, age dentro do processo, como a gente diz, mas o que você me perguntava sobre o acesso ou não a esse material sigiloso. A Basília e você também, são ainda mais experientes, mas a gente sabe quando cobre uma CPMI ou uma CPI que quando a informação ela é sigilosa e ela chega para a CPI e ela chega porque os parlamentares que compõem essa CPI vão ter acesso, vamos recordar aqui na época da CPI da pandemia, a própria CPI daquela que foi chamada pela base governista de CPI do golpe, o que de informação começou a sair, que eram informações sigilosas, relatórios do COAF a todo momento. Então,
como esse caso Master, ele faz uma varredura, né, em parlamentares de ambos os lados ideológicos, atinge outras autoridades de outros poderes, que é o caso do Supremo Tribunal Federal, vai ser uma avaliação que André Mendonça não deve responder de uma forma tão rápida e sem analisar todos os cenários, porque a partir do momento que ele libera o acesso para a CPMI do INSS, parlamentares, é o caso do senador Carlos Viana, mas os outros parlamentares que compõem essa CPMI vão ter acesso também, e fica muito difícil não acontecerem vazamentos. E a gente já viu em outros momentos da República que uma série de vazamentos chega um momento que você não consegue mais estancar a crise. Então, vai ser algo que André Mendonça vai ter que analisar com muito cuidado, inclusive pelos argumentos que eu falei antes. Porque como não é algo que atinge só a classe política, tem Fabiano Zettel, tem Vorcaro, tem lideranças religiosas, ele deve fazer uma análise que não deve ser rápida e ficar, né, nessa análise mais técnica para garantir que ninguém seja exposto de forma indevida, Raquel. Exatamente. Eu acho que o ministro André vai pensar muito sobre isso. Basília circula no Supremo, mas também circula no Planalto como ninguém. Essa irritação do presidente Lula com o ministro Dias Toffoli. O quanto você acha, Basília, que contribuiu esse distanciamento do presidente Lula para o destino do ministro Dias Toffoli? Porque um dos relatos que a gente ouve hoje é uma certa insatisfação no Supremo com o fato de se sentirem abandonados pelo Planalto. E aí eu me explico. O Supremo foi muito... Estou procurando a palavra certa aqui, mas muito firme na defesa da democracia e muito próximo ali do Palácio do Planalto durante todo esse processo. Quando chegou agora no caso Master, mudou a discussão, certo? Nós não estamos mais falando de defesa da democracia. Nós estamos falando de um caso muito específico que envolve corrupção e envolve possíveis interesses particulares dos ministros. E no Palácio do Planalto há uma bandeira hoje de combate à corrupção e combate aos magnatas da corrupção. O presidente Lula deixou isso claro, teria deixado isso claro até mesmo numa reunião com o próprio ministro Toffoli no final do ano passado. E não quer confusão com o Toffoli nesse assunto. Então, está ali na apuração do Eduardo Gaia, que já estava irritado com o ministro Toffoli dele não ter largado antes a relatoria do caso Master. Como você sente que está a relação entre Planalto e Supremo nesse momento? Aí são muitas coisas, né? Tem a relação do Planalto com o Supremo, tem a relação do Planalto com alguns ministros da Suprema Corte, sabendo que eles têm origens de indicação diferentes, né, Raquel? Então, o governo com o Planalto tem tentado manter uma relação para além das questões institucionais. Veja que Lula foi à abertura do ano judiciário, no início deste mês de fevereiro, fez questão de discursar. Não é praxe que o presidente de um poder discurse em evento, ainda mais assim, de pompas, né, cheio de pompas e circunstâncias, de um outro poder. E ele falou de diálogo, de democracia, de união dos poderes em tom, né, do bem para o país. Então, o Lula foi lá. Em recente decisão do presidente, inclusive, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de indicar Jorge Messias para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, algo que ainda não se tornou formal, porque o Planalto não mandou a mensagem presidencial para o Senado Federal, mas já se sabe que Lula vai indicar Jorge Messias para essa vaga na Suprema Corte. Sabe o que aconteceu nesse dia? Lula ligou para o presidente do STF, Edson Fachin, e passou esta confirmação ou informação antes da divulgação
divulgação plena nos órgãos de imprensa, ele falou para Fachin: vou indicar Jorge Messias para o STF, e Fachin respondeu que era um ótimo nome, que agradecia a deferência. Lembra aqui desse bastidor na ocasião. Então, há uma tentativa, pelo menos, ou um esforço do Planalto de mostrar que está bem com as relações com o Supremo Tribunal Federal. Mas é claro que em situações em que o STF ganha páginas para além da área jurídica, né, de investigação contra ministros da própria Corte, alguns integrantes do STF ficam esperando esse tipo de parceria, blindagem, atenção do lado do Planalto, porque muitas vezes, e até vocalizado pelo Congresso Nacional, o STF é acusado de funcionar como uma linha auxiliar do governo federal. Então, quando o governo precisa, o STF vai lá e acude. Mas e quando é o oposto? O que acontece, né? O governo vai sair na frente das câmeras para defender o Supremo Tribunal Federal? No que diz respeito à institucionalidade, aos ataques do 8 de janeiro, o governo fez isso. No que diz respeito a condutas individuais, aí fica mais difícil. Os integrantes do governo criticaram, por exemplo, aquelas ilações, divulgação de conversas pouco republicanas entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Mas ali constava, entre os protagonistas da história, um indicado de Lula, né? Galípolo. O governo reagiu, vindo a público, defendendo nesta ocasião. Mas, no caso Toffoli, não. E veja que já tem uma hora de jornal, né? E a gente falou de como repercutiu com oposição, centrão, nuances desses grupos políticos. Mas e os governistas? Ontem mesmo, tentando falar com eles, lideranças de governo, de PT ou de partidos da base aliada, eles não estavam acessíveis. Alguns se disseram nas suas bases, outros pegando avião ou indispostos para falar sobre o assunto Master, quanto mais de Dias Toffoli. Só para encerrar aqui, sobre o aspecto pessoal da relação entre Lula e Toffoli, há informações de que Toffoli, ali, 2022, pediu perdão para Lula. É aquele tipo de bastidor, de encontro, que não foi gravado, né? Não tem uma frase transcrita, literal, do que Toffoli disse para Lula. Mas quem convive com os dois diz que houve esse pedido de perdão, porque também é uma consequência da própria história, né? De como os fatos são vistos mais próximos ou com a própria distância natural do tempo. Quando o Toffoli tomou essa decisão restritiva que impediu a ida de Lula ao cortejo final, né? As despedidas finais do seu irmão, a Lava Jato estava no seu ápice. A opinião pública, a imprensa toda era pró-Lava Jato. Então, naquele momento, vários ministros agiram assim, né? Independentemente das suspeitas, dos métodos da Lava Jato, eles foram no discurso dominante. E aí o Toffoli acabou dando essa decisão, mesmo sendo um indicado por Lula. O tempo passou, o Lula voltou a ser presidente do país e dizem, o ministro Toffoli já pediu perdão para o presidente da República. Mas é o tipo de coisa que quem sofre não esquece, né?